Bom, pessoal, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre meios de cultura para micro-organismos. Então, inicialmente, o que são meios de cultura? De forma bem simples, são substâncias químicas que são utilizadas para o desenvolvimento, para a multiplicação de micro-organismos no laboratório. A gente faz basicamente isso com fungos e bactérias. Para multiplicar vírus em laboratório é um pouco mais complexo, porque você precisa de uma cultura de células, porque como vocês sabem, os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então eu não consigo simplesmente replicar vírus em um meio de cultura, um meio nutriente, digamos assim, né? Com protozoários, com algas, o processo também muda um pouco. Então aqui eu vou me atentar basicamente a fungos e bactérias, né? Então, fungos e bactérias, para eles se desenvolverem, para eles se multiplicarem em laboratório, você precisa dar os nutrientes necessários para tal, além de outras condições, como umidade, temperatura adequada e tudo mais, né? Então, a gente tem hoje disponível uma série de substâncias químicas diferentes para o cultivo de fungos e bactérias no laboratório. E os meios de cultura finais, aonde os vírus e as bactérias, os fungos serão cultivados, eles podem ser basicamente sólidos, que eles vão ter um aspecto gelatinoso, né? São possivelmente os meios de cultura mais comuns, que eles são meio sólido, ou eles também podem ser líquidos, tá? Eu vou apresentar aqui, a gente tem uma série de meios de cultura, mas quando a gente fala em meios de cultura, eu quero falar inicialmente dessa substância aqui, o agar-agar. O que é o agar-agar? Ele é um polissacarídeo extraído de algas marinhas e ele não tem função nutriente para fungos e bactérias. A função dele no meio de cultura é fazer a gelificação desse meio. É basicamente o que acontece quando você faz gelatina, né? O meio que era inicialmente líquido, ele vai gelificar, ele vai se solidificar, mas tendo um aspecto de gel. Esse é o meio de cultura sólido, onde a gente basicamente cultiva fungos e bactérias, tá? Então depois eu vou mostrar para vocês uma foto, né? No vídeo eu vou colocar ali qual que é o aspecto dele, mas é um aspecto de farinha, né? E que depois no processo de autoclavagem, quando ele passa de 100 graus, ele vai gelatinizar e aí depois no resfriamento ele vai solidificar o meio de cultura, tá? Nos meios de cultura sólidos, onde a gente usa o agar-agar, tá? A gente normalmente utiliza a famosa placa de Petri, né? E o nome Petri vem do cientista que desenvolveu esse prato, digamos assim, com tampa para o cultivo de micro-organismos no laboratório. O Petri ele foi auxiliar do Robert Koch, que é o pai da bacteriologia, né, um cientista alemão. Então, o auxiliar dele que desenvolveu essa placa, que tradicionalmente ela é de vidro, né? Então, são dois pratos, na verdade, um menor e o outro maior. E você fecha. Então no prato menor você coloca o meio de cultura, como vocês vão ver em outro vídeo na sequência, né? E o prato maior ele tem a função de tampa. O que você tem nesse ambiente? Você consegue cultivar os micro-organismos num ambiente controlado e esterilizado, isolado do meio externo, né? Então, micro-organismos que estão no ambiente não vão poder contaminar a cultura que você está fazendo. Nos últimos anos tem se popularizado muito as placas de Petri plásticas, que são descartáveis, né? A vantagem delas é que elas já vêm esterilizadas de fábrica, se eu não me engano eles usam radiação gama, então ela aumenta muito a velocidade de trabalho no laboratório, diminui o trabalho, por exemplo, que eu tenho que fazer com essa placa de Petri de vidro, que eu preciso esterilizá-la antes da sua utilização. Então, claro que isso aqui está contaminado por micro-organismos que eu não os enxergo, mas eles estão ali, né?
Então eu não posso simplesmente colocar um meio de cultura aqui dentro e cultivar uma bactéria ou um fungo de interesse que eu tenho, sendo que a própria placa ela já está contaminada com micro-organismos, então ela precisa ser esterilizada na autoclave, e claro que isso aí dá muito trabalho, né? Quando você tem um grande volume de amostras. E depois da utilização, você vai esterilizar o material biológico para eliminar os micro-organismos, e aí você precisa lavar, limpar essa placa para posterior reutilização, né? Então não é só a autoclavagem antes do uso, é a limpeza para depois reutilização, né? Então isso demanda um trabalho laboratorial maior. Essas placas aqui, por outro lado, depois da sua utilização, elas são esterilizadas. Então nessa alta temperatura esse acrílico ele vai perder o seu formato, ele vai se contorcer todo, ele vai perder o formato, e aí você simplesmente descarta isso, né? Então, para meios de cultura sólidos, tá? Basicamente se usa as placas de Petri, sejam elas de vidro ou de acrílico, de plástico, né? Para meios de cultura líquidos, onde a diferença é que você não tem a adição do agar, tá? Então o meio ele não vai solidificar, ele não vai gelificar. Você pode normalmente fazer cultivos de micro-organismos em tubos de ensaio com rosca, né? Então esses sim sempre são de vidro, e aí eles têm uma rosca de um material plástico aqui, você esteriliza com meio de cultura dentro, e aí você faz a cultura do micro-organismo que você deseja dentro deste tubo de ensaio com rosca, tá? Os meios de cultura eles são preparados e eles precisam ser dissolvidos então em água destilada segundo o volume previsto na sua formulação, e depois o meio de cultura ele precisa ser esterilizado antes da sua utilização, né? Então vocês podem ver, nós temos aqui vários meios de cultura e eles não são substâncias estéreis, e mesmo durante a pesagem, como eu tenho aqui, né, você tem uma contaminação ambiental de fungos, bactérias ou mesmo vírus e protozoários, enfim, micro-organismos de forma geral. E isso precisa ser eliminado, porque eu quero cultivar apenas o micro-organismo de interesse. E o tipo de esterilização mais comum que se faz em laboratório de microbiologia é o uso de calor através da autoclave, tá? Eu não sei se vocês já tenham assistido o vídeo sobre a autoclave. Se vocês não sabem o que é autoclave, tem um outro vídeo, tá? Que se vocês não viram ainda, eu vou disponibilizar, vocês vão ver, que mostra como que a gente opera, como que a gente esteriliza material biológico ou mesmo vidrarias no laboratório, utilizando então calor sob pressão. Para esterilizar os meios de cultura, a gente usa os frascos reagentes, né? Que são esses frascos de tampa azul. Esses frascos eles são graduados, esse aqui vai até 500 mililitros, tá? Ele é feito de um vidro especial que faz com que ele suporte altas temperaturas, altas pressões. Então eu consigo esterilizar meio de cultura na autoclave, por exemplo, até 120, 130 graus, e este vidro não vai quebrar, não vai trincar, a menos que eu dê um grande choque térmico, tá? Já aproveitando que eu estou aqui com frasco reagente, a gente tem que tomar sempre o cuidado na esterilização de material na autoclave quando eu trabalho com recipientes frascos fechados, tá? Então ali na autoclave eu vou ter uma grande variação de pressão, então aqui eu vou colocar, por exemplo, 400 ml de meio de cultura. Para fazer a esterilização eu fecho a tampa, tá? Mas você tem que tomar o cuidado para não fechar totalmente a tampa, você tem que permitir essa variação de pressão dentro e fora do frasco, tá? E isso vale também para os tubos de ensaio com rosca. Você vai fechar a tampa, mas vai deixar ela relativamente solta para permitir essa equalização da pressão, né? Aí depois, posteriormente, quando você vai tirar o produto da autoclave, quando ele ainda vai estar quente, aí você pode fechar totalmente a tampa.
Se você não tomar esse cuidado e ao colocar o produto dentro da autoclave numa embalagem fechada e você fechar com força a tampa, o que vai acontecer? No processo de autoclavagem, a temperatura e a pressão aumentam muito dentro da autoclave e aqui dentro também vai se criar uma pressão relativamente elevada. Depois, quando o processo de autoclavagem chega ao final, você vai desligar o aquecimento, a temperatura e a pressão vão começar a cair, mas a pressão aqui dentro ela não consegue baixar na mesma velocidade com que a pressão externa do frasco dentro da autoclave, porque a tampa está firmemente fechada. O que pode acontecer, o que é bem provável que aconteça, a pressão aqui dentro do frasco reagente vai ser grande e o vidro vai estourar, ele vai arrebentar por causa da pressão excessivamente grande aqui dentro, tá? Então você sempre precisa tomar o cuidado para não fechar totalmente a tampa quando você for esterilizar esse material, certo? Isso é um detalhe, mas é um detalhe bastante importante. Falando ainda sobre meios de cultura, pessoal, então eu tenho dezenas e dezenas de substâncias basicamente orgânicas diferentes que servem como nutrientes para os micro-organismos. E dependendo do tipo, do grupo de micro-organismo que eu quero cultivar em laboratório, eu preciso muitas vezes de condições muito específicas. Então eu tenho hoje disponível no mercado, eu não saberia dizer se são milhares, mas no mínimo centenas de meios de cultura diferentes para as mais diversas aplicações possíveis. Eu tenho alguns meios de cultura meio gerais que permitem multiplicação ampla de micro-organismos sem restringir determinados grupos, né? Por exemplo, este meio de cultura aqui, que é um dos mais conhecidos em bacteriologia, que é o PCA, a gente conhece como PCA, mas é o agar padrão para contagem, tá? Então é um meio de cultura não seletivo, ele vai permitir a multiplicação basicamente de todas as bactérias aeróbias mesófilas que se multiplicam em laboratório, que eu consigo cultivar em laboratório. Ele não vai permitir apenas o cultivo de determinado tipo de espécie ou vai fazer com que determinada espécie de bactéria tenha uma característica de cor, por exemplo, específica na placa de Petri após o crescimento dos micro-organismos, né? Então isso aqui é um meio de cultura que vem pronto. Pronto, eu digo no seguinte, ele já tem todos os nutrientes do PCA, inclusive o agar. Então, quando eu vou preparar esse meio de cultura, eu peso apenas esse único reagente, tá? Porque eu posso comprar os produtos de forma separada e preparar o PCA pesando o agar, pesando a peptona, pesando o extrato de levedura e por assim adiante, né? Então isso aqui é um meio de cultura mais geral para bactérias. Eu tenho também meio de cultura aqui para cadê? Aqui, ó. Isso aqui é um outro meio de cultura que não é indicado para bactérias, né? Ele é voltado para fungos. Ele é o agar dextrose batata, tá? O famoso agar batata. E ele obviamente tem uma composição química diferente que propicia ou privilegia o crescimento de fungos em detrimento das bactérias, né? Então você pode ainda adicionar aqui ácido tartárico, que vai acidificar o meio de cultura e assim restringir enormemente a multiplicação das bactérias, né? Porque as bactérias elas se desenvolvem preferencialmente em pH próximo da neutralidade, pH próximo a 7, tá? E elas não toleram grandes quantidades de acidez. Então, por exemplo, em pH abaixo de 4, as bactérias praticamente não se multiplicam. E os fungos, eles conseguem tolerar tanto bolores quanto leveduras altos graus de acidez, né? Então, você, por exemplo, acidificando o meio de cultura, você pode selecionar ali se você vai querer multiplicar fungos ou multiplicar bactérias, né? Então, esses aqui são dois exemplos bastante comuns de meios de cultura. Claro que eu tenho ali vários outros
que eu uso na composição de meios de cultura mais complexos. Por exemplo, o PCA e o agar batata, eles já vêm prontos, você simplesmente mistura com água na proporção adequada, esteriliza e o meio de cultura está pronto. Entretanto, muitos meios de cultura, eles têm a adição de vários meios de cultura diferentes, vários reagentes diferentes, digamos assim. Você pode usar em determinado meio de cultura, por exemplo, a própria sacarose ou a glicose, né? Que é a fonte de carbono, fonte de energia para os micro-organismos. A gente tem aqui ainda entre os mais conhecidos, que eu estou apresentando para vocês, né? O extrato de malte, tá? Então ele também vai ser fonte de polissacarídeos, fonte de energia. Nós temos aqui um outro complexo que é um meio nutriente. Os nomes, pessoal, normalmente vêm em inglês, porque a grande maioria, ou talvez todos, os meios de cultura são importados, né? Muitos vêm ou da China ou dos Estados Unidos, enfim, que tradicionalmente fabricam esses meios de cultura, tá? Aqui nós temos um outro meio de cultura que é um extrato de levedura, tá? Ele vem, esse aqui não vem na forma de pó, vem na forma de pasta, tá? Então, ali você tem meios nutrientes, sais minerais e outros compostos biológicos muito específicos que são extraídos de leveduras que propiciam o desenvolvimento de determinados tipos de micro-organismos, né? E cada meio de cultura obviamente tem a sua utilização preferencial. Aqui eu tenho um meio de cultura que entra na composição de vários meios diferentes, que é a peptona bacteriológica, né? E peptona vem de peptídeos, então na verdade isso aqui é um meio de cultura que é rico em aminoácidos e ele é obtido de tecidos animais, né? Nós temos aqui ainda bile verde brilhante, que basicamente é um meio seletivo para coliformes, né? É um outro tipo de análise. Nós temos aqui um outro meio de cultura também bastante conhecido, que é o BHI, que é infusão cérebro-coração, tá? Então é um pó obtido a partir da preparação de coração e cérebro, né, de animais. Não saberia dizer nesse momento de que animais que eles usam, talvez bovinos ou suínos, não sei, né? E que estes tecidos biológicos eles têm substâncias químicas, nutrientes específicos que são necessários ao desenvolvimento de micro-organismos específicos, né? Porque um meio de cultura que permite o desenvolvimento de determinado grupo bacteriano, por exemplo, não permite o desenvolvimento de outro tipo bacteriano. Existem espécies de grupos de bactérias, de fungos, que têm exigências nutricionais muito específicas. Então eu tenho que ter um meio de cultura muito específico para conseguir cultivar esse micro-organismo em laboratório, tá? E o mesmo diz respeito à questão do pH. Então, por exemplo, se eu quiser cultivar grupos bacterianos, provavelmente o pH daquele meio de cultura vai ser próximo a 7, próximo da neutralidade, não vai ser um pH muito ácido, né? E muitos meios de cultura, inclusive, têm substâncias tampão que evitam a variação de pH durante o cultivo dos micro-organismos, porque é comum, quando os micro-organismos estão se desenvolvendo, eles alterarem o pH do meio pela produção de metabólitos ácidos, principalmente, né? Nós temos aqui um outro meio de cultura, eu trouxe só para exemplificar para vocês, que é o agar Salmonella shigella, né? Que é o agar, um meio nutriente, então, utilizado para o isolamento de duas bactérias, que é a Salmonella e a Shigella, que são bactérias patogênicas para o ser humano, né? Então nós temos, ainda falando sobre meios de cultura, alguns meios de cultura que são gerais, que permitem a multiplicação, digamos assim, ilimitada de fungos ou de bactérias, mas nós temos outros meios de cultura que são utilizadas como seletivos, né? Então alguns meios de cultura ele tem substâncias químicas, por exemplo, que inibem
por exemplo, determinados grupos de se multiplicar, ou fazem com que uma determinada bactéria adquira uma coloração específica após o seu cultivo na placa de Petri, né, que são os meios de cultura diferenciais. Então você vai ter na sua placa de Petri várias espécies diferentes de bactérias, mas o que você está pesquisando vai ter uma coloração específica ou um formato específico na sua colônia, por exemplo, né? E, por exemplo, este meio de cultura aqui, o bile verde brilhante, ele é um composto bastante complexo que permite a multiplicação de bactérias do grupo coliforme, mas não permite a multiplicação de outros grupos de bactérias, né? Então é um meio de cultura seletivo, ele vai selecionar quais que são os grupos de micro-organismos que podem se multiplicar naquele meio. E como que o meio de cultura faz isso? Tendo nutrientes específicos. Por exemplo, nós sabemos que as bactérias do grupo coliforme têm a capacidade de metabolizar determinado açúcar, por exemplo, a lactose. Outras bactérias não têm a enzima capaz de metabolizar a lactose. Então, se eu colocar um ou outro nutriente no meio de cultura, eu vou privilegiar ou não o desenvolvimento de determinado grupo ou tipo de micro-organismo. Então, sobre meios de cultura, de forma geral, numa aula introdutória, digamos assim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Pessoal, muitas vezes em laboratórios de microbiologia o volume de trabalho é bastante grande, então a gente precisa otimizar o tempo. Vou dar uma dica bem legal aqui na preparação de meios de cultura, como vocês podem ganhar de 20 a 30 minutos. Tá? Então, por exemplo, você precisa pesar os meios, dissolver em água, calcular os volumes, isso vai levar um certo tempo. E a próxima etapa desse processo, então, antes da utilização dos meios, você precisa fazer a esterilização desses meios de cultura em autoclave. Tá? O que acontece? Quando você for utilizar a autoclave pela primeira vez naquele dia, ela está totalmente fria e o seu aquecimento demora para chegar na temperatura de trabalho ali 15, 20 até 30 minutos, dependendo, claro, também da temperatura ambiente. Então, o que acontece? Se você primeiro preparar todos os meios de cultura e depois for ligar a autoclave, vai demorar muito tempo até começar a contar o tempo da esterilização. Então, a dica que eu dou para vocês, vocês vão entrar no laboratório, precisam preparar os meios de cultura, a autoclave está fria, você liga a autoclave, tá? Pode colocar até na potência máxima e aí você vai preparar os meios de cultura. Normalmente, quando você tiver preparado os meios de cultura, tá, já dissolvido eles em água, colocado no recipiente da autoclavagem, a autoclave já vai estar próximo a 100 graus ou mesmo antes ela vai ter atingido essa temperatura, aí você pode desligá-la e aí você vai ganhar um tempo considerável nesse processo, tá bom? Antes de você começar a pesagem dos meios de cultura, você precisa atentar algumas questões com relação à balança que você vai utilizar. Nesse caso hoje, como eu vou pesar volume em gramas, né, e não é uma quantidade muito pequena, não é em miligramas, eu vou utilizar essa balança aqui. Ela tem uma pesagem máxima de 2 kg e a resolução é de 0,01 grama, tá? Então o visor ele vai dar em gramas e ele tem a capacidade de pesagem de 2 casas após a vírgula. Primeira coisa que você tem que observar na balança é se ela está totalmente na horizontal, né? E se ela está firme no chão, que nem vocês podem ver aqui que essa aqui não está. Ó, ela balança, né? E como é que você sabe se ela está totalmente na horizontal? Então a maioria das balanças tem aqui essa bolha que mede o nível, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui no detalhe, mas quando eu mexo a balança, essa bolha ela se move, então você tem que deixar ela bem no centro, sendo que nesse momento então ela horizontal. Como que você faz esse ajuste? Então na parte de baixo a balança ela tem esses 4 pés
e eles são rosqueáveis, então você vai ter que fazer um ajuste fino, tá? E essa bolha fique totalmente na horizontal, para uma correta pesagem, certo? Também não é indicado ter o ar-condicionado ligado ou uma alta corrente de ar, que aí vai influenciar no peso. Aí digamos que você ajustou ela, colocou na horizontal, você vai ligar a balança, né? Para muitos de vocês isso pode ser bastante óbvio, mas vamos colocar todas essas questões básicas. Vocês podem ver aqui em gramas, né? 2 casas após a vírgula. Aí você vai colocar o recipiente em cima para fazer a pesagem dos meios de cultura. Aí você vai ver que ele vai acusar um certo peso, que é o peso da embalagem. Aí você tem que zerar esse peso, tá? Então você vai apertar, normalmente é a tecla R, que é fazer a tara da balança. Então ela vai indicar 0. Aí você vai começar colocar então os meios de cultura aqui dentro, conforme o peso indicado na formulação daquele meio de cultura, tá? Então, dessa forma, esses cuidados na balança, eles evitam erros na pesagem. Uma outra coisa que você pode fazer na medida que você for ganhando experiência, por exemplo, você tem um meio de cultura, tem que fazer a pesagem de 3 ou 4 meios. Aí você não precisa necessariamente usar 3 ou 4 recipientes diferentes. Você faz o quê? Você coloca na ordem aqui os meios de cultura, que você vai fazer a pesagem, né? E aí você faz o seguinte, você pesa o primeiro meio de cultura, ele vai dar um certo peso, aí você faz o seguinte, você tara de novo e aí vai para o segundo meio de cultura. Pesa ele, coloca em cima do primeiro, já que você vai misturar tudo junto mesmo, né? Faz a taragem novamente, né? E aí você vai colocando os demais meios de cultura subsequentes até fazer a pesagem de todos eles. Isso facilita o trabalho, é mais prático. Qual o cuidado que você tem que ter? De não colocar meio de cultura em excesso, né? Porque, digamos, você tem que pesar 5 gramas desse extrato de levedura, tá? E você, ali na hora de colocar, se atrapalhou, colocou 7 gramas. Aí já comprometeu toda a formulação, né? Não tem como você tirar as 2 gramas que você colocou a mais, sendo que você tem outros meios de cultura aqui dentro. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá? Mas seguindo essa dica ali, você consegue também otimizar o tempo, tornando o processo mais prático. Pessoal, essa dica aqui sobre pesagens de meio de cultura é para evitar com que vocês coloquem uma quantidade maior dentro do becker do que exige a formulação, tá? Então, vocês podem ver aqui que se eu simplesmente for inclinando a espátula ali, vai cair uma grande quantidade de meio de cultura de uma única vez. E assim a quantidade mesmo de cultura que cai ali facilmente pode ultrapassar o volume que eu preciso pesar, tá? Então tem uma dica bem simples para você evitar isso aqui. Você pega o meio de cultura com a espátula e uma das formas é você batendo com o dedo indicador bem de leve, e aí você vê que o meio de cultura ele vai caindo em pequenas quantidades. E assim você pode fazer o ajuste fino da quantidade. Por exemplo, eu quero pesar aqui 1,8 gramas. Aí eu vou batendo levezinho, bem de leve, e vou observando o volume aumentando, né? Lentamente. 1,78, 1,81. Ele passou 0,1 grama. Isso não é um problema, né? 0,1 grama. E vejam o seguinte, se eu simplesmente inclinasse, ele vai cair tudo de uma vez ou não vai cair nada, então já passou demais. Se eu estiver pesando vários meios de cultura junto, como é que eu vou tirar o excesso que eu coloquei, né? Os meios de cultura já estão misturados, certo? Então, isso pode ser usado com várias substâncias químicas sólidas que você vai pesar,
você vai indo de leve com a espátula, em vez de ir inclinando, tá? Você vai batendo com o dedo indicador bem de leve e aí ele vai caindo uma pequena quantidade. É uma dica aí bem valiosa na preparação de meios de cultura. Eu vou mostrar agora para vocês como é que se faz a dissolução de um meio de cultura, tá? Então, nesse caso aqui nós temos o agar dextrose batata, onde a recomendação é de 39 gramas para cada 1000 litros, 1000 ml de água, né? Então, nesse caso eu quero preparar meio litro, 500 ml, nesse frasco reagente que tem esse volume. Eu pesei então 19,5 gramas neste becker aqui e já tenho aqui os 500 ml de água destilada para a dissolução desse meio, né? Se eu for tentar colocar esse meio sólido diretamente no frasco reagente, vai ser um pouco complicado, mesmo com funil ele vai entupir porque o meio é sólido, né? Então, a maneira mais prática de fazer é você colocar a água já com o volume medido dentro do meio de cultura, certo? Coloca ali dentro. Dependendo do meio, a dissolução pode ser bem rápida, fácil, ou às vezes ela é mais difícil. Então, nesse caso, se recomenda o uso da agitação magnética. Esse aqui então é um pequeno ímã, que popularmente conhecem como peixinho, né? Então você coloca isso na sua amostra, você coloca num agitador magnético. Esse aqui até tem aquecimento, mas não é necessário, né? Então você liga o processo de agitação, aí esse agitador magnético ele vai girar, que você pode aumentar a velocidade, né? Então, meios de cultura onde a dissolução é mais difícil, você pode deixar isso em agitação por alguns minutos até que o meio esteja totalmente dissolvido e aí depois você transfere isso para o frasco reagente, né? Claro que se você tiver um meio onde a dissolução é mais difícil, você pode aumentar a temperatura aqui da plataforma e isso vai auxiliar a dissolução desse meio, tá? Mas você sempre vai preparar o meio conforme a orientação do produto, né? Conforme a orientação presente no rótulo. Cada meio de cultura, às vezes, tem preparações muito distintas, muito específicas, tá? Então, aqui vocês podem ver que ele já está dissolvendo. Esse processo é bastante rápido, a dissolução, né? Outra coisa, se você colocar o meio sólido diretamente no frasco reagente e você colocar o líquido por cima, pode ser que você tenha dificuldade de dissolução, aí você vai ter que fechar a tampa e agitar e aí vai dar espuma, não é algo muito interessante, tá? Então aqui a gente vai deixar agitando mais um pouco, dá para aumentar aqui a velocidade de rotação, mas quando você aumenta muito, não sei se vocês conseguiram perceber aqui, né? Ele saiu do centro. Então isso às vezes acontece quando o frasco não está exatamente centralizado na plataforma, ou você aumenta muito a velocidade, ele entra numa turbulência e aí nesse caso ele sai do centro, né? Aí você só desliga, coloca aqui no centro novamente e liga de novo. Nesse caso eu vou baixar um pouco a velocidade, né? Aqui ele dá a velocidade em porcentagem. E aqui a temperatura está em 41 graus, antes eu testei o aquecimento, por isso que está uma temperatura mais elevada, mas não é necessário fazer o aquecimento, né? Então esse aqui já está dissolvido, já está ok, né? Então eu desligo aqui e vou colocar o meio de cultura no frasco reagente, então para proceder à esterilização. Aqui eu poderia até usar um funil, mas não é necessário também. Cuidado para não colocar junto o agitador magnético, né? Ok.
Vocês podem perceber que o meio de cultura ele está relativamente opaco. Isso se deve principalmente ao agar que está presente aqui, que ainda não foi dissolvido, né? Vocês olham assim, o meio de cultura ele está líquido, tá? Mas no processo de autoclavagem, que é feito agora na sequência, porque isso aqui precisa ser esterilizado, o agar ele vai fundir, ele vai permanecer líquido, e aí quando se tira da autoclave ele continua líquido, entretanto ele perde essa cor opaca, ele fica mais translúcido, mais transparente. E aí ele continua líquido até por volta de 50 e poucos graus. Nessa faixa de temperatura ele começa a gelificar, ele começa a solidificar. Então, claro, antes de ocorrer a solidificação, eu preciso fazer o que? Preciso colocar esse meio ainda líquido dentro da placa de Petri, como vocês vão ver num próximo vídeo, tá? Aqui eu posso fechar totalmente a tampa se eu ainda quiser agitar um pouco, tá? Mas lembrando, reforçando que ao colocar na autoclave, eu preciso aliviar a tampa, tá? Ela vai estar parcialmente rosqueada, mas ela não vai fechar o frasco totalmente, tá? Se a gente deixar parado ele aqui por alguns instantes, não sei se talvez vai dar para ver aqui, mas o agar começa a se depositar no fundo. O agar ele não se dissolve simplesmente na agitação, ele somente vai se dissolver na alta temperatura dentro da autoclave. Então esse aqui é o procedimento básico de como que você dissolve o meio de cultura, tá, dentro do frasco reagente, então para proceder à esterilização desse meio de cultura. Bem, então agora se passaram alguns minutos, vocês podem perceber que houve decantação do agar no fundo do frasco reagente, tá? Isso mostra então que o agar ele não se dissolve simplesmente na agitação, ele precisa de alta temperatura para se fundir, com isso o meio vai ficar mais transparente, ele vai perder esse aspecto opaco, tá? E depois no resfriamento, quando a temperatura estiver próxima a 50 graus, então esse agar ele vai gelificar e vai se solidificar então para permitir o cultivo dos micro-organismos, que nesse caso vão ser fungos, porque é um meio de cultura indicado para bolores, né? Bom pessoal, e aqui mostrando para vocês como que eu vou fazer a esterilização das placas de Petri, tá? Porque assim como os meios de cultura, as placas elas também estão no ambiente, estão contaminadas com micro-organismos e elas precisam necessariamente ser esterilizadas. Muitas vezes se utiliza forno a alta temperatura para esterilizar as placas, tá? Elas são envoltas em papel pardo e são usados, por exemplo, fornos específicos de forma parecida com que os consultórios odontológicos utilizam, né? Você usa calor seco, é diferente do que autoclave, você não usa pressão. Então se utiliza, eu não sei agora exatamente a temperatura, mas é uma temperatura que pode chegar próximo a 300 graus por 2-3 horas, enfim, o calor seco precisa de um tempo maior para destruir os micro-organismos. A gente não tem esse forno aqui no laboratório e até é mais prático você esterilizar na autoclave, que você usa pressão, usa calor úmido, tá? E assim a destruição dos micro-organismos é mais rápida. Eu utilizo 121 graus por 30 minutos, tá? Então isso aqui também, o balde ele vai ser fechado com papel pardo, vai ser fechado para evitar a entrada de umidade, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que 121 graus? Não poderia ser 120 graus? Talvez vocês tenham se perguntado isso no vídeo da autoclave. É porque para atingir a temperatura de 121 graus, eu utilizo exatamente 1 kg força de pressão por centímetro quadrado, né? Então 1 kg de pressão, como se diz na linguagem mais corriqueira, tá? Eu chego a temperatura de 121 graus, então por isso que se usa esse valor quebrado, digamos assim, de 121 graus Celsius. Pessoal, isso aqui é uma coisa que pode acontecer durante a esterilização de placas de Petri, né? Que é algumas placas quebrarem.
tanto na autoclave como no forno, tá? Isso pode acontecer e se deve principalmente a vidro de baixa qualidade. A composição química dele não é boa, então ele não aguenta esse grande aquecimento, esse grande choque térmico, né? Então a gente já teve problemas de grande número de quebras, dependendo aí do fornecedor, um vidro de menor qualidade, né? Várias placas acabam quebrando. Na autoclavagem de hoje, apenas uma única placa quebrou, mas de vez em quando isso acontece. Agora o procedimento é descartar isso de forma adequada. Aqui mostrando para vocês, pessoal, o final de um processo de autoclavagem de meios de cultura, tá? Ainda está saindo um pouco de vapor, os meios estão ao redor de 100 graus Celsius, então para tirar isso aqui que está bastante quente, importante, dica de segurança, luva térmica, tá pessoal? Senão com certeza vão se queimar. Então aqui pessoal, acabei de tirar os meios de cultura da autoclave, né? Eles foram esterilizados e eu chamo a atenção aqui para o frasco da frente, que é o Agar Batata, né? Vocês lembram como é que estava a tonalidade dele antes? Não tinha essa transparência, né? Aqui vocês podem ver que o agar, que estava totalmente no fundo, solidificado, ele fundiu, né? Ele está totalmente mais transparente agora. Ele fica líquido, porque ele ainda está bastante quente. O ponto de gelificação eu antes tinha falado ao redor de 50 e poucos graus, tá? Mas eu me enganei, a temperatura é um pouco menor. Depende da concentração de agar, mas é um pouco abaixo de 40 graus, de 35 até 38 graus na média ele começa a solidificar. Então antes dessa temperatura eu preciso colocar os meios de cultura na placa de Petri. Não é recomendável colocar o meio de cultura na placa muito quente, em primeiro lugar porque é muito difícil de você trabalhar, você tem que usar uma luva térmica e aí é difícil também de passar álcool 70 nela, e a gente coloca o meio de cultura com a tampa da placa de Petri entreaberta, e se você coloca o meio bem quente, ele condensa a água aqui em cima na tampa, isso não é muito legal. Então a gente espera ele resfriar um pouco, né? Depois que tira da autoclave, você tem que esperar algo em torno de 20 minutos, 30 minutos, talvez até um pouco mais, dependendo da temperatura ambiente, né? E aí ele ainda está líquido, mas já está numa temperatura que você consiga pegar com a mão. Aqui atrás nós temos o Agar PCA, que ele tem uma cor um pouco mais escura, tá? Então esse meio aqui, ele é indicado para bolores e leveduras, tá? E esse meio aqui, basicamente para bactérias aeróbias mesófilas. Nesse meio de cultura aqui, o Agar Batata, eu ainda vou colocar uma pequena concentração de ácido tartárico para baixar o pH do meio e assim inibir o crescimento de bactérias nesse meio aqui. Então aqui basicamente eu vou conseguir o cultivo de fungos nessas placas. Pessoal, nessa etapa então eu vou colocar o meio de cultura ainda líquido dentro das placas de Petri. Elas estão colocadas dentro da câmara de fluxo laminar, elas estão esterilizadas. O meio de cultura agora está numa temperatura por volta de 40 a 50 graus, tá? E agora eu vou colocar então esse meio de cultura dentro das placas. Muitas vezes o pessoal fala verter as placas, mas na verdade é verter o meio de cultura dentro das placas, certo?
Então, como vocês puderam ver, eu coloquei ali uma lâmina de meio de cultura que varia ali em torno de 2, 3 até 4 milímetros de espessura, né? Essa camada agora de meio de cultura, ela vai solidificar em questão de 2, 3 minutos, tá? Aí depois eu vou fechar as placas, então elas estão prontas para serem utilizadas. Se elas não forem utilizadas no mesmo dia, elas podem ser guardadas na geladeira por 2 a 3 semanas, ou por períodos até maiores, mas é interessante que elas sejam empacotadas com plástico filme para evitar a desidratação do meio de cultura, que é o que acontece se aguardar simplesmente as placas na geladeira sem estarem corretamente embaladas. Então, depois de 2 semanas, o meio começa a desidratar, então ela não pode mais ser utilizada. Muito bem, então após verter os meios de cultura nas placas de Petri já esterilizadas, então eu tenho aqui as placas de Petri com os meios de cultura já prontos, né? Pronto para ser utilizado. Então esse aqui, o meio de cultura PCA, é sempre importante a correta identificação quando for guardar esse material, tá? Aqui então eu tenho, sei lá, umas 40, 50 placas de PCA para cultivo de bactérias, e eu tenho aqui mais umas 30 placas provavelmente para cultivo de fungos, que é o agar batata acidificado com ácido tartárico, certo? Algumas placas eu vou utilizar hoje mesmo na demonstração de crescimento microbiano, tá? E outras eu vou guardar então em refrigeração na geladeira para utilizar semana que vem. Para armazenar por um período maior do que uma semana, a recomendação é você sempre pegar um volume de algumas placas, né, e enrolar naquele plástico filme, que vai evitar a saída de umidade e a desidratação do meio de cultura. Se o meio de cultura desidratar, a placa ela não pode mais ser utilizada, então isso é bastante importante. Bem, meus alunos, então aqui a gente tem uma placa de Petri pronta, já com meio de cultura PCA, então que é para multiplicação de bactérias, basicamente aeróbias mesófilas, né? Um detalhe que eu não falei antes na preparação do meio de cultura, que o meio de cultura, pessoal, sempre é colocado no prato menor. A parte maior de vidro, ela sempre é a tampa, tá? Mas ela não contém o meio de cultura. O meio de cultura ele é colocado, ele é vertido, ainda líquido, dentro do prato menor, tá? Isso é bastante importante. Do contrário, aí você vai ter problemas. Essa placa, ela até pode ficar algum tempo à temperatura ambiente, ela não vai contaminar a parte interna, porque os micro-organismos não conseguem entrar por essa fenda ali na tampa, né? Então você tem um ambiente protegido ali dentro. Claro que dependendo da utilização, como que você vai usar, se ela ficar ali à temperatura ambiente ou mesmo na geladeira, em muitos casos se passa novamente álcool 70 na volta da placa de Petri para fazer a sua desinfecção. A gente tem que tomar o cuidado na hora de passar álcool 70, porque muitas vezes se usa aquela caneta para escrever no vidro para fazer a identificação das amostras das placas. Então, se você passar álcool 70 após a identificação da placa, após a inoculação, você vai perder a identificação da placa e aí você pode ter sérios problemas, tá? Aqui eu vou abrir ela. No momento que você abre a placa no ambiente sem proteção, longe da lamparina, do bico de Bunsen ou fora da câmara de fluxo laminar, você automaticamente contamina o meio de cultura, tá? Por quê? Porque o ambiente, ele é contaminado, ele contém naturalmente micro-organismos, esporos de fungos, bactérias em suspensão, isso é normal, tá? Como vocês podem ver aqui, a espessura do meio de cultura aqui, eu diria que tem algo em torno de 4, talvez 5 milímetros, né? E essa placa aqui eu abri para mostrar para vocês como que é a consistência do meio de cultura, ok? Então vocês podem ver aqui que ele é um meio sólido,
mas ele tem um aspecto bastante flexível, gelatinoso. Aqui eu dobrei ele, vocês até viram que ele se partiu, né? Então, em cima deste meio aqui que eu vou fazer a inoculação dos micro-organismos, e eles vão extrair desse meio de cultura a água necessária, a umidade e os nutrientes para fazer então a sua multiplicação, caso eles estejam, por exemplo, numa faixa de temperatura adequada, que permite a sua multiplicação, tá? Então vocês podem ver ali como que é a consistência do meio de cultura, tá? Que ele tem esse aspecto de gel, né? Ok, essa placa obviamente ela foi inutilizada, ela não tem mais serventia nenhum. Esse meio de cultura ele será descartado no lixo orgânico e a placa posteriormente será lavada e para posterior reutilização, tá? E aqui tem mais uma outra placa que eu quero falar de algumas outras coisas, como que a gente faz a inoculação de micro-organismos numa placa. Então a gente utiliza em muitos casos a alça de platina, tá? Que é um utensílio muito utilizado em laboratório de microbiologia, onde permite você, por exemplo, fazer o espalhamento de uma amostra que você tenha previamente coletado em cima do meio de cultura, e lá onde você fazer a semeadura, o esfregaço, tá? Lá, depois de algum tempo, seja 1, 2 ou 3 dias, isso varia bastante, vão aparecer colônias do micro-organismo que você inoculou, tá? Um cuidado que você tem que ter quando você utiliza a alça de platina, certo? É você tocar o agar sempre num ângulo bastante grande, ele não pode ser assim na vertical, porque o agar ele é bastante sensível. Se você apertar com força, você vai furar o agar e isso não é interessante. Então você encosta a ponta da alça de platina no agar, né? E você suavemente você vai fazendo o espalhamento. Aí, claro, depende se você vai fazer um repique, que a gente chama de repique, a semeadura por esgotamento, se você pretende espalhar por toda a placa, aí varia, né? Mas você não pode apertar com força. Se você apertar com força, você vai furar o agar, que nem aconteceu aqui, e isso não é interessante. Se for um trabalho, por exemplo, de contagem de colônias, o trabalho vai ser enormemente prejudicado. O resultado vai ser possivelmente muito sujeito a erros, né? Mas a gente não utiliza somente a alça de platina. Tem um outro utensílio, digamos assim. Isso aqui são suabes para coleta de amostras estéreis, tá? Suabe vem do inglês e significa cotonete, tá? Então, basicamente, isso aqui é a mesma coisa do que um cotonete. A diferença é que ele é maior, mais comprido, e ele vem já esterilizado, o que não acontece com o cotonete de uso pessoal que você compra na farmácia. Então, isso aqui vem embalado de forma unitária, já esterilizado, e é utilizado para coleta de amostras ambientais de micro-organismos. Algumas análises microbiológicas fazem a coleta de análises usando suabe, tá? Então você sempre só vai abrir o suabe na hora da utilização, tá? Eu vou abrir esse aqui para mostrar para vocês como que funciona. Ele tem uma haste plástica, em uma ponta ele tem ali a composição de algodão enrolado bastante firmemente nessa haste, né? Então você pode utilizar este suabe na coleta de amostras ambientais, por exemplo, para fazer suabe de mãos, né, que se faz em indústrias de alimentos, em ambiente hospitalar e aonde você quer avaliar qual que é a contaminação microbiológica da mão de determinado operador, né? Então você vai tem todo um procedimento adequado de coleta do suabe das mãos, né? Entre os dedos tem os procedimentos corretos que a gente vai ver num outro momento, né?
E quando se faz a coleta de uma superfície seca, o suave precisa ser umedecido para ele conseguir coletar uma maior quantidade de micro-organismos. Após a coleta, então, você também pode fazer esse espalhamento diretamente na placa de Petri. Se for uma experiência mais simples, algumas análises microbiológicas você precisa fazer uma diluição decimal seriada antes, que é um outro procedimento, né? Algumas análises microbiológicas usam esse padrão, mas quando você vai espalhar a sua amostra com o SWAB na placa, você usa, digamos, os mesmos procedimentos do que com a alça de platina. Você espalha de forma bem delicada, sem apertar muito no agar. E outro detalhe, você vai girando sobre o eixo, né, da haste o cotonete para você conseguir passar o máximo de contaminação do SWAB para a sua placa, tá? E aí você vai passar isso na placa. Se você estiver fazendo isso sem ser uma simples demonstração, se for um experimento, se for uma análise, é óbvio que isso tem que ser feito em condições sem contaminação, ou dentro da câmara de fluxo laminar, ou próximo ao bico de Bunsen ou a lamparina, né, para evitar a contaminação ambiental externa. E você também, obviamente, não pode falar sobre a placa, tossir sobre ela, porque você vai colocar micro-organismos da sua boca, do seu nariz, para dentro do meio de cultura, e aí, obviamente, a sua análise não vai ser confiável, né? Então, até numa prática seguinte que eu vou fazer agora, que eu vou gravar um vídeo, eu vou pegar várias amostras ambientais, vou passar aqui na placa e depois isso vai ser incubado e a gente vai ver o que vai crescer, né? Uma vez que os micro-organismos são colocados no meio de cultura e eles ficam numa faixa de temperatura adequada que permita, por exemplo, a sua multiplicação, por exemplo, na estufa bacteriológica a 35 graus Celsius, o que vai acontecer? Com o passar das horas, os micro-organismos presentes ali, eles vão absorver umidade do meio de cultura, vão começar a absorver os nutrientes e vai começar o desenvolvimento microbiano, caso a sua amostra esteja contaminada, né? Então, as bactérias ou as leveduras vão se multiplicar, vai aumentar o seu número, o número de células. Se forem mofos, as hifas vão começar a crescer, né? E os micro-organismos vão se desenvolver. No caso de bactérias e leveduras, você vai perceber o aparecimento de várias colônias, dependendo, claro, do grau de contaminação. Enfim, explicações complementares eu vou dar posteriormente, quando eu vou filmar as placas já com as culturas microbianas bem desenvolvidas, que pode levar 1 dia, 2 dias, 3 dias, dependendo do tipo de micro-organismo, né? Se a gente comparar, por exemplo, bactérias com bolores, que são fungos, né? As bactérias, muitas vezes, você consegue ver as colônias já após 24 horas. Os bolores normalmente demoram de 3 a 5 dias. Isso é bastante variável. Essa placa, obviamente, como ela foi aberta no ambiente externo, né? Então ela também já está contaminada, ela está comprometida, ela não pode ser utilizada. Todas as placas que você utiliza num experimento, seja numa aula prática, seja numa análise, você tem que fazer a correta identificação, tá? Então você tem que colocar algumas informações muito importantes, como identificação da amostra, seja um nome, seja um código, tá? Você preferencialmente coloca o seu nome, que é o nome do analista, coloca a data e coloca o micro-organismo que você está analisando ou o meio de cultura em questão, tá? Porque se você analisar, por exemplo, o meio de cultura PCA com o meio de cultura agar-batata, eles são visualmente muito parecidos, quase idênticos. Então, se você não tiver uma correta identificação, você pode se perder. Você pode fazer todo um experimento, até complexo, de forma totalmente correta, mas se você, por exemplo, errar na questão de identificação de algumas placas, você pode correr o risco de perder todo o seu trabalho. Então, esse trabalho de laboratório em microbiologia, como em outras atividades, em outros tipos de laboratório, é um trabalho que tem que ser feito com muita atenção, com muita seriedade. Certo, pessoal?